algumas coisas são importantes serem ditas. Nós tínhamos um acordo com uma empresa que pagaria 70% em várias parcelas, e com isso, pagaria 700 milhões, perdão, em várias parcelas, e com isso teria 70% das ações da VascoSAF. Com a medida judicial que foi proposta e depois a liminar que foi obtida, o que aconteceu? O Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ficou com 30%. A empresa já tinha comprado 31%, e esse 31%, na minha visão, é dela, da 777. E você tem as ações aí no valor que elas 39%. Não estão, teoricamente, nem com um nem com o outro, mas que, num contrato suspenso, você não tem a possibilidade de a empresa aportar, e há uma tendência natural contratual, que isso, evidentemente, como vocês falaram, pode ser discutido numa arbitragem lá na frente, para que essas ações possam ser compradas por um valor venal, que seria um valor simbólico, né, digamos assim, que seria aquilo que está acordado no próprio contrato. Mas isso teria que se ver numa arbitragem. Só que isso criou uma situação para a 777. A situação em que vivia o Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, de joelhos para uma empresa que tomava todas as decisões, sem o Clube de Regatas Vasco da Gama nada poder fazer, e sabendo que qualquer tipo de problema faria com que o Clube de Regatas Vasco da Gama fosse junto com o seu patrimônio, etc., e sem poder perceber qualquer tipo de valor anual, porque dependia de um balanço que trouxesse lucro ao final do balanço e ainda o pagamento dos impostos, cerca de 5%, se não me engano, de impostos, para que você pudesse ter um valor a chegar a 30% para o clube associativo. Isso não foi explicado para o clube. O clube muitas vezes imaginava, vendeu aqui o Andrés Santos, quanto é que foi o valor? 45 milhões. Ah, 40, que bom, então entra aqui para o Vasco 13 milhões. Não era isso. Não entra 13 milhões e meio para o Vasco, porque o Vasco tem 30%. Não é isso. Não era dessa maneira que as coisas aconteceram. No final do ano, você apresenta o balanço, olha aqui, teve lucro, e aí você tira o valor que tem que pagar de imposto, aí você faz essa divisão. Essa situação é a situação em que a empresa está hoje, a 777 está hoje, porque ela não toma mais conta de... Se o controlador decidir fazer a distribuição de lucro, pode não, sim, pode reter. Sim. Aí teria que ver dentro do contrato qual é a obrigação que tem entre as partes, né? Que é uma especificidade do contrato que nós não lemos, então nós não temos como saber. Porque pode ser que já exista dentro do contrato, olha, tem a obrigação disso daqui. Exatamente. Mas aí, quando você olha para esse cenário, na verdade, esses 31% hoje, como a empresa não aportou os 70%, independentemente que não aportou porque foi suspenso, né? Se ela quiser vender os 31%, ela precisa da anuência do Vasco. Ela não pode vender os 31%, e isso dá algumas possibilidades ao clube. Por exemplo, a empresa chega para o Vasco, eu consegui um comprador por 500 milhões de reais. Estou dando um exemplo, tá? Consegui um comprador por 500 milhões de reais desses 31%. Aí o Vasco diz, beleza, faz o seguinte, você pega os seus 310 e o resto é meu. Mas como? É possível, porque você tem que liberar para que ele venda. Como o Clube de Regatas Vasco da Gama, através de um parceiro, pode comprar os 31% do valor a menor. Ele não necessariamente tem que gastar 310 milhões para comprar. Então ele pode ter um parceiro para comprar menor. Diante disso, existem possibilidades de o Vasco fazer uma revenda que mantenha ainda o clube como acionista majoritário, que é o fundamental. Nessa discussão toda, isso é o fundamental. Correto. E aí, esse ponto é o ponto que vai nortear todas as discussões que nós temos percebido ao longo dos últimos meses, no que diz respeito ao quesito transparência, porque a administração do Vasco não é transparente para mostrar como ela está fazendo os pagamentos e como vai acontecer algo para o ano que vem em termos de resolução desse problema, porque a declaração dada pelo presidente do Vasco, qual foi? O dinheiro dá até dezembro. Isso foi claro, ele disse, olha, nós temos dinheiro para resolver as coisas até... Ele falou isso é questão de 2 meses. Muito bem. O Conselho de Beneméritos, acho que foi o Rodrigo que falou sobre reuniões do Conselho Deliberativo de Beneméritos, nós tivemos uma reunião no Conselho de Beneméritos, na qual foi dado como sugestão do próprio Conselho de Beneméritos aos membros da direção do Vasco que lá estavam, dizer o seguinte, apresentem o fluxo de caixa, porque é uma situação que está se dizendo que é uma situação muito complicada, para que existam possibilidades
de nós trabalharmos juntos e vermos soluções. Nós não queremos chegar aqui... Teve um requerimento, né, assinado pelo Alexandre Bittencourt, salvo engano, né? Acho que com o Não, pelo presidente. Pelo presidente, pelo jornal. E aí vocês fizeram essa reunião com eles, cobraram justamente... Cara, que é isso, assim, tem uma fala do Pedrinho que foi exatamente isso que você está falando, né? Ele diz, eu vou ler aqui, é uma citação, tá? O sócio faliu. Na cabeça das pessoas, nós tiramos o sócio. Não, eles faliram. Nós evitamos a falência da SAF. Vou fazer um parênteses. Em outro momento ele disse que a SAF estava quebrada.